Trabalho como zelador em uma escola antiga no interior do estado. A construção tem mais de 70 anos, com corredores extensos, paredes descascadas em alguns pontos e janelas de vidro empoeiradas. Durante o dia, o lugar é como qualquer outro colégio, cheio de alunos e barulho. Mas à noite, quando todos já foram embora, ele se transforma em algo completamente diferente. Lembro de uma noite específica que nunca consegui esquecer. O diretor me pediu para ficar até mais tarde, pois haveria uma manutenção elétrica em algumas salas. Aceitei, sem imaginar o que aconteceria depois. Passava das 22 horas quando terminei de revisar os últimos corredores. Com a escola completamente vazia, meu único companheiro era o som dos meus próprios passos ecoando pelo piso frio. Resolvi dar uma última olhada no terceiro andar, conhecido entre os alunos por histórias estranhas, supostos vultos vistos pelas janelas e sussurros vindos do corredor. Nunca dei importância para essas coisas e até aquela noite. Subi as escadas com a lanterna em mãos, já que parte do andar estava sem energia. A luz do corredor piscava de forma irregular, criando sombras que dançavam nas paredes. Fui verificando sala por sala, certificando-me de que tudo estava trancado. Ao chegar perto da última sala do corredor, ouvi algo que fez meu coração parar por um segundo, passos apressados atrás de mim. Tem alguém aí? Perguntei, tentando soar confiante, mas minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Silêncio absoluto. Respirei fundo, convencido de que tinha imaginado aquilo, e continuei andando. Mas antes que pudesse dar mais 2 passos, ouvi claramente o som de uma cadeira arrastando no interior da sala à minha esquerda. A porta estava entreaberta, e a sala deveria estar vazia. Engoli em seco, segurando firme a lanterna. Empurrei a porta devagar, revelando fileiras de carteiras perfeitamente alinhadas, todas, exceto uma no fundo, que estava virada de lado. Provavelmente o vento, murmurei para mim mesmo, embora soubesse que não havia janelas abertas naquela sala. Quando me virei para sair, a porta se fechou violentamente sozinha, com um estrondo que ecoou pelo andar inteiro. Corri até a maçaneta, tentando abrir, mas parecia trancada por dentro. Foi então que vi, no reflexo da janela empoeirada, havia uma figura parada atrás de mim. Alta, pálida, com olhos vazios que pareciam feitos de pura escuridão. Minha mente entrou em pânico. Sem pensar, bati com toda a força na janela até o vidro rachar. A porta se abriu subitamente, e eu saí correndo pelo corredor sem olhar para trás. Desci as escadas tropeçando, meu coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Quando finalmente cheguei ao térreo, encontrei o vigia noturno. "O que houve?" Ele perguntou, vendo meu estado. Sem conseguir falar, apenas balancei a cabeça, tentando esquecer o que havia visto. No dia seguinte, voltei para buscar minhas coisas. Tentei explicar ao diretor que não queria mais trabalhar no turno da noite, mas ele só riu, dizendo que eu devia ter escutado os antigos boatos dos alunos. No entanto, antes de sair, passei pelo corredor do terceiro andar mais uma vez. E lá, na última sala, vi algo que congelou meu sangue, e a cadeira que eu havia visto virada ainda estava lá, exatamente na mesma posição. E, no vidro trincado da janela, uma marca de mão pálida permanecia impressa e do lado de dentro. Sempre fui coveiro no pequeno cemitério de minha cidade, um lugar isolado e cercado por árvores que balançam com o vento frio da madrugada. Meu turno costumava ser tranquilo, sem grandes acontecimentos, até uma noite que mudou completamente minha percepção sobre o lugar. Era inverno, e uma neblina espessa cobria o campo de túmulos, dificultando a visão. Havia um enterro agendado para a manhã seguinte, então meu trabalho naquela noite era simples, preparar a cova. Peguei minhas ferramentas e caminhei em direção ao setor mais antigo do cemitério, onde jaziam sepulturas desgastadas pelo tempo, muitas sem cruzes ou qualquer identificação. Enquanto cavava, senti uma estranha inquietação, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, mas só havia lápides silenciosas e a névoa que engolia o cenário. Continuei cavando, tentando ignorar aquela sensação opressiva, quando algo insólito aconteceu, a pá atingiu algo duro antes do previsto.
Curioso, ajoelhei-me para verificar e percebi que havia encontrado uma tampa de madeira, um caixão? Mas ali não deveria haver nenhum enterro recente. Forcei um pouco mais, e com esforço, consegui abrir parcialmente a tampa desgastada. O cheiro que emanou era sufocante, mas o que realmente me deixou sem reação foi o conteúdo. O caixão estava vazio. Um calafrio percorreu minha espinha, mas antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi passos pesados atrás de mim, esmagando a grama molhada. "Quem está aí?" gritei, tentando soar firme. Não houve resposta. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. Levantei-me rapidamente, segurando a pá como se fosse uma arma. Foi então que vi, entre a neblina, uma figura esguia e pálida parada a poucos metros de mim. Ela vestia um manto negro que flutuava levemente, mesmo sem vento. Seu rosto era borrado, indistinto, como se a própria realidade recusasse capturar sua forma. Meus pés congelaram no chão enquanto aquela presença começou a se aproximar lentamente, cada passo parecendo ecoar dentro da minha cabeça. "Você abriu, e o que não devia?" murmurou uma voz rouca e etérea, como se viesse de dentro da terra. Sem pensar duas vezes, larguei a pá e corri. Os túmulos passavam por mim como vultos, e a névoa parecia se fechar em volta, dificultando minha fuga. Quando finalmente alcancei o portão do cemitério, ele estava fechado com correntes que não deveriam estar ali. Desesperado, olhei para trás. A figura estava parada diante do túmulo vazio, apenas me observando. Então, lentamente, ergueu uma mão ossuda e apontou para mim. No instante seguinte, ouvi o som de metal se rompendo. As correntes caíram no chão sozinhas, e o portão se abriu com um render ensurdecedor. Não perdi tempo, saí correndo até minha casa, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério com colegas para verificar o local. O caixão que eu havia encontrado simplesmente não estava mais lá. E, estranhamente, o buraco que eu cavara estava perfeitamente fechado, como se nunca tivesse sido tocado. Desde então, evito aquela área do cemitério. E, embora ninguém acredite em mim, sei que algo está à espreita entre os túmulos antigos, esperando por mais alguém curioso o bastante para liberar o que jamais deveria ser encontrado. Trabalho como enfermeiro noturno há alguns anos em um hospital antigo, construído no início do século passado. A maior parte dos meus colegas evita o turno da madrugada por causa das histórias estranhas que circulam pelos corredores. Eu nunca dei ouvidos. Até aquela noite. Minha rotina seguia normal até o momento em que fui chamado ao terceiro andar para verificar um monitor cardíaco que havia disparado sem motivo. O problema parecia técnico, então ajustei o equipamento e comecei a caminhar de volta para a estação de enfermagem. Foi quando ouvi algo peculiar, uma risada abafada vindo do fundo do corredor. Olhei para os lados, tentando identificar se alguém estava ali, mas tudo estava quieto. Apenas os sons regulares do hospital ecoavam no ar. A risada veio de novo. Fraca, mas claramente infantil. O problema? Naquele andar, não havia pediatria, e todos os pacientes estavam sedados ou em estado crítico. Segui o som, que me levou até uma porta velha e trancada que sempre foi evitada por todos, o quarto 313. Diziam que, há décadas, uma criança com uma doença misteriosa morreu ali, mas não antes de enlouquecer os médicos com gritos incontroláveis e risos maníacos. Desde então, o quarto fora selado. Uma sensação gelada percorreu minha espinha quando percebi que a fechadura estava entreaberta. Aquela porta nunca deveria estar aberta. Hesitei, mas algo me impulsionou a entrar. A luz fluorescente piscou algumas vezes antes de se estabilizar. O ar era pesado, denso, com um cheiro estranho de mofo e algo metálico, sangue, talvez? As paredes estavam descascadas, e no canto do quarto havia algo que me deixou paralisado, uma pequena figura de costas, agachada no chão. "Ei, você está bem?" Minha voz saiu trêmula. A figura não respondeu. Apenas continuou ali, imóvel. Quando dei um passo à frente, senti o ar se tornar ainda mais frio, como se estivesse sendo sugado para um vazio.
A figura começou a balançar lentamente de um lado para o outro, emitindo uma risadinha baixa e perturbadora. Minha mão tremia ao levantar a lanterna. A luz iluminou um rosto pálido, com olhos completamente negros e um sorriso que parecia esculpido na pele. Você veio brincar comigo? A voz da figura era cortante, aguda, e reverberou pelo quarto vazio. Não esperei para descobrir mais. Saí correndo, sentindo passos rápidos atrás de mim, como se algo estivesse me perseguindo. Quando finalmente atravessei a porta, ela bateu com um estrondo tão forte que fez ecoar por todo o andar. Os colegas me encontraram mais tarde, pálido e sem conseguir falar direito. Quando contei o que havia visto, apenas balançaram a cabeça. Você abriu o quarto 313? Perguntou uma enfermeira mais velha, incrédula. Ninguém deveria entrar lá. Ele nunca fica vazio. Desde aquela noite, evito passar pelo terceiro andar. Mas às vezes, mesmo estando em outros setores, ainda ouço aquela risada fraca ecoando pelos corredores. E sei que o quarto 313 nunca está realmente trancado.